Olá, queridos. Deus abençoe a tua vida. E hoje a gente vai falar sobre mentalidade. A gente começa a entender que o verdadeiro campo de guerra é na mente. E a gente vai percebendo que se a gente alimenta aquilo que é bom na nossa mente, vai ter um bom resultado. E aí eu separei aqui um conteúdo, né? Que a gente está apresentando para você desenvolver ainda mais, para você ainda crescer ainda mais. Enquanto eu estava hoje pela manhã, às 5 horas, e a gente estava correndo um pouco, fazendo exercício, e ali a gente vendo algumas pessoas indo trabalhar, pegar aquele ônibus, que é o meio de transporte de muitos. A gente já também já utilizou bastante, mas aí a gente vai vendo a aplicação de que a mentalidade sendo campo de guerra, é preciso a gente saber usar as ferramentas corretas. A gente trata de um campo, a mentalidade se torna, como algo para ser produzido, para plantar, para colher. E a gente vai falar de solo, a gente vai falar de semente, algo importante para a gente, porque, de certa forma, a gente precisa entender que a mente da gente é um solo, então o que a gente está plantando, né, não é tão importante quanto o próprio solo como ele está. E se você plantar algo num solo, né, bastante encharcado, bastante, molhado, a plantação não vai dar boa. A Não é o arroz ele é plantado, num campo onde existe bastante água. Já, inhame, a macaxeira, não pode se haver muitas água, pode haver muita água. Então acontece que a gente precisa entender que a nossa mente é um solo e esse solo ele representa nossas crenças, nossos mapas mentais e a visão de mundo que nós temos. Isso é muito importante do que a gente, entende e ainda mais do que a gente interpreta. Isso é visão de mundo, que define o que é possível e desejável. Isso a gente vai entender que é tudo um solo, forma a nossa mentalidade. Já o amadurecimento, são as raízes e o tronco. É que tem um caráter que fala de estabilidade emocional, coerência entre valores e prática, construídos no tempo. Isso é, a gente vai amadurecendo com o tempo. A idade, muitas das vezes, não é significativa para dizer que uma pessoa é madura. Mas quando a gente entende que aquela árvore ela já está em desenvolvimento, crescimento e já está alcançando uma certa maturidade, a gente observa no seu caráter, na sua estabilidade emocional, a gente entende isso, é vendo, a coerência entre os valores e práticas construídas exatamente no tempo. Aquela pessoa ela tem um estilo de vida e ela tem um bom caráter, ela tem uma boa postura, é isso em relação a o que ela faz. E as pessoas vão ser sempre, eh, vista pelas coisas boas. É claro que também as pessoas são vistas pelas coisas ruins. E logo de cara, há sempre uma crítica. Você realmente vem num padrão, num estilo de vida onde as pessoas, vê você como exemplo, vê você como referência e acaba que o quê? As pessoas tendem a apontar quando elas enxergam um erro. Então, existe também a frutificação, é o resultado visível, claro. Fruto é algo visível. São virtudes, é o impacto e as entrega consistente. Isso é, virtudes que passam a ser desenvolvidas e as pessoas começam a ver como uma forma de exemplo, de algo que foi construído, muitas das vezes por uma circunstância e uma experiência ruim, mas ela desenvolveu a empatia.
habilidade em ajudar as pessoas, e as pessoas verem isso como uma virtude, algo que as pessoas dizem: "Olha, a pessoa tem uma caridade, tem uma excelência de servir as pessoas", e isso é uma virtude. A pessoa ela é calma, ela é ciente, ela é honesta, isso é característica de virtudes e de bom caráter. Mas quando o solo é fértil, as raízes crescem e os frutos aparecem. Tentar colher sem cuidar do solo e das raízes gera exaustão e ciclos de autossabotagem. É interessante quando a gente começa a pensar na mente como um solo, a gente começa a ver que Jesus, quando ele falava algumas coisas, ou queria falar algumas verdades divinas, a maioria ele fazia parábolas. Era comum as pessoas fazer parábolas, não era só Jesus que fazia. Em Ezequiel, uma parábolas também. Mas ali o povo não entendia e Jesus fazia comparações. Ele colocava uma coisa ao lado da outra e fazia uma comparação daquilo que eles já conheciam, daquilo que era terrestre, com as coisas do céu. Por isso ele diz: olha, o reino do céu é comparado a 10 virgens. E ali ele vai fazer várias parábolas, analogias, comparações para trazer entendimento. Quando a gente coloca e a nossa mente como um solo fértil, a gente tem que entender que deve cuidar. Isso a gente vê na prática, porque a mentalidade solo é um conjunto de crenças narrativas que orientam atenção, decisão e esforço. O que quer dizer isso? Ora, quando a gente vê o conjunto daquilo que nós acreditamos, né, e que nomeamos como verdade, ou por a gente ter evidências, ou por a gente ter narrativas de modo emocional, né, acaba trazendo orientação da própria nossa atenção. É claro, a decisão e esforço. Então, isso ativa o sistema de filtragem do cérebro. Isso é interessante, porque a gente direciona o que a gente percebe, o que a gente persegue com a nossa mentalidade. Exemplo, eu sou o tipo de pessoa que aprende com feedbacks. O que quer dizer isso? Quer dizer que eu sou uma pessoa aberta e a minha atenção está em resolver problemas, né, pontos e melhorias que eu não consegui enxergar. Então isso abre espaço na minha mentalidade para crescimento, desenvolvimento, né. Então aí a gente sabe que eu posso programar e reprogramar essas minhas escolhas com base, né, naquilo que eu dou atenção e oriento-me para tomar decisão e me esforçar naquilo. Então quando eu abro para receber feedbacks, a maioria são sugestões, críticas, são alguma coisa que vai me trazer uma melhoria. Eu acabo que a minha filtragem fica direcionada para um melhoramento, para um crescimento. Tem pessoas que diz: "Não, eu acredito que vai ser assim". E aí a mente dela acaba sendo uma mentalidade, traz uma limitação. O solo da mente dessa pessoa se torna, de certa forma, endurecida, torna escassa. É uma mentalidade com uma escassez de crescimento, de desenvolvimento, de ampliação, e acaba que não há um desenvolvimento como aquela pessoa realmente queria. E olhe que, quando essas pessoas elas tendem a se dobrar para esse sentido, para essa forma de filtragem, elas acabam perdendo a orientação, a atenção e a decisão delas se baseiam naquilo que elas acreditam e por isso se tornam limitadas, se tornam-se às vezes bloqueadas. E às vezes ela passa a ver de forma estagnada dizendo: "Ah, eu não consigo, eu não consigo alcançar aquilo, não consigo fazer isso". E isso acontece com muitas pessoas.